Boa noite, gente. Boa noite. Melhorou. Vocês estavam mais animados com a Elizabeth, né? Tudo bem. Vamos apresentar o Dr. Sérgio Tiessen. É médico clínico e cardiologista do Ministério da Saúde, professor de medicina e graduado em física, especializado em magnetismo e supercondutividade. Filho do saudoso Francisco Tiessen, presidente da Federação Espírita Brasileira, entre 1975 e 1990. Fundou e dirige 2 centros espíritas no Rio de Janeiro. Expositor espírita, viaja pelo Brasil e no exterior, onde já esteve em 32 países. Não é fraco, né, gente? A gente tem que falar, né? Esteve recentemente em atividades doutrinárias na Europa, onde falou em Londres, Dublin e Madrid, Viena, Bratislava, Colônia, Breno, Lecco, Biella, na Itália. O nosso queridíssimo Dr. Sérgio vai discorrer hoje sobre o tema papel dos espíritas no processo de regeneração da humanidade. Vamos recebê-lo com carinho. Olá, meus amigos, boa noite. Nós estivemos juntos hoje pela manhã, não foi? Muito bem. Antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar com vocês que nós aprendemos que não existe privilégio na lei de Deus. Mas a noite de hoje me fez duvidar um pouco disto, em função de ver a nossa irmã Elizabeth cantando e vocês cantando junto com ela. Eu cheguei a comentar com os amigos aqui da semana, do evento aqui em Presidente Prudente, que nem haveria necessidade de fazermos uma palestra agora. Porque nós tivemos este privilégio de ouvi-la, de ouvi-los, e lembrando que estas letras todas que foram como que cantadas por todos vocês e por ela em especial, nos trouxeram algo definitivo para as nossas almas. E se nós pensarmos bem, na verdade, quantos temas que têm a ver com o tema de agora foram devidamente abordados. Comentei com ela, mas ela achou, ela está ali ainda, ela achou que mesmo assim valeria a pena a gente tentar fazer algo depois do que ela fez na companhia de todos vocês, especialmente agora no final. De qualquer maneira, nós queríamos dizer o quanto ficamos felizes, todos nós, não é? Eu digo agora, mas sei que é em nome de todos vocês, termos tido estes minutos de melodias encantadoras, levadas para nós pela voz prodigiosa da nossa irmã e que é definitivo para nós. Nós nunca mais vamos esquecer isto. Concordam? Muito bem. Eu gostaria também de agradecer. Assim está bem, professor? Fica mais simples. Obrigado. Muito bem, Aparecido. Eu queria também agradecer a presença de todos, agradecer aqueles que nos trouxeram, que nos ofereceram esta possibilidade, a de hoje pela manhã e agora à noite, de confraternizarmos em torno de temas que, de certa maneira, nos interessam de perto. Queria agradecer o carinho e a presença dos internautas através da rede Amigo Espírita, através do Facebook, aqueles que já estão como que acompanhando os trabalhos desde ontem, o dia inteiro de hoje, culminando como
vamos ver agora com mais um tema para encerrarmos as nossas atividades durante o dia de hoje. Amanhã teremos mais uma etapa. Muito bem, hoje pela manhã nós conversamos muitas coisas. Passamos quase 2 horas conversando a respeito de algo que, claro, tinha sentido para nós. O tema de agora à noite, para fazermos como que uma reflexão a respeito, chama-se o papel dos espíritas no processo de regeneração da humanidade. Uma primeira ideia para nós tem a ver com a regeneração. Nós hoje pela manhã vimos que estamos como que mudando de cenário, uma mera transição simples, numa espécie de uma alvorada, no sentido de uma época que vai nos ocupar por muito tempo, que é a era da regeneração. Vimos, lembrando Kardec, que conhecemos a etapa da primitividade. Depois, nós vivemos muito tempo e ainda viveremos fazendo parte de uma realidade chamada de provas e de expiações. Poderíamos dizer de uma semi-primitividade. Por quê? Provas e expiações é o melhor nome, mas nós nos lembramos, para recordarmos os últimos 5.000 anos da história da humanidade, que é a parte escrita e conhecida, nós nunca tivemos 100 anos de paz, envolvidos neste planeta, nos mais diversos recantos da Terra, em lutas fratricidas, envolvendo exatamente países contra países, culturas contra culturas, e nós vivemos isto até os dias atuais, como vocês conhecem muito bem pelo noticiário que nós acompanhamos do que existe em vários contextos da vida terrena. Então nós sabemos que a regeneração está como que começando, e ela vai longe, porque nós somos seres ainda muito vagarosos no nosso processo evolutivo de recuperação espiritual. Esta é uma ideia, a ideia de que somos morosos, demoramos muito a fazer o que é essencial. Por isso, passam-se os milênios, passam-se os séculos, e nós nos demoramos na mesma realidade, ou quase que a mesma. Quando nós examinamos a população da Terra, nós sabemos que aqueles que já progrediram o suficiente, já foram embora, não retornarão mais, a não ser que desejem. E nós somos os da última hora, os retardatários, aqueles que ficamos na retaguarda da evolução. E esta retaguarda, como vimos de manhã, ela é composta de 20 bilhões de humanos, sendo 7,5 agora deste lado de cá, onde nós nos enxergamos e somos como que companheiros de progresso, ao mesmo tempo que temos uma noção por Emmanuel de que temos mais 7,5 bilhões no mundo espiritual, a imensa maioria nas mesmas condições de atraso e semi-primitividade que nós enxergamos, detectamos, fazemos parte quando estamos agora como que na investidura da matéria em mais uma jornada reencarnatória, nós todos. Então, quando a gente começa a lembrar do tema, nós voltamos para a ideia da regeneração. Não nos iludamos, somos ainda muito imperfeitos e nós vamos necessitar
de uma longa caminhada no sentido de uma recuperação, de uma regeneração, de uma retomada mais ágil da nossa evolução espiritual, para que nós sejamos lá no futuro felizes como nós não somos há muito tempo. Olhem a expressão, eu poderia ter dito nunca fomos, mas nós não temos certeza, porque como vimos de manhã, ou pensávamos de ver e não vimos, existem várias considerações quando nós trabalhamos a ideia da evolução do espírito. Querem ver uma coisa curiosa, antes de nos adiantarmos no tema em si? Vocês ouviram falar, hoje ainda, de que temos uma Via Láctea com 200 bilhões de sóis, uma vizinha Andrômeda com 1 trilhão de estrelas. Mas vimos também uma ideia, ou ficávamos de ver, se nós juntássemos todas as estrelas já verificadas, detectadas, que nós já temos a certeza da sua existência, dos conglomerados de galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Desse universo observável, de 70 septilhões de estrelas, nós, quando juntamos isto tudo pela cosmologia, pela astrofísica, nós temos 3,6% do que de fato existe no universo. O que significa dizer que mais do que 90%, nós, com todo o avanço da ciência moderna, nós não fazemos sequer ideia do que mais existe no contexto mais amplo da vida universal e eu diria, da criação divina. Mais de 90% nós não sabemos. São partículas de matéria, são elementos com massa, com carga elétrica, mas que não têm semelhança com absolutamente nada do que a humanidade conheceu até hoje. A isto nós chamamos matéria escura e energia escura. Um pouco mais de energia escura do que de matéria escura. No futuro, nós saberemos o que isso tudo representa. Mas é só para nós nos lembrarmos que existem várias teorias no campo da filosofia e das ideias espiritualistas, no sentido de nos ajudar a entender como é que nós fomos parar nesta situação atual, fazendo há tantos milênios a nossa história espiritual num mundo tão atrasado e com tantas dificuldades como nós temos na realidade de hoje e já estamos tendo há milênios incontáveis. Hoje nós falamos alguma coisa sobre a teoria da queda. Querem ver algo que poucos se dedicam a estudar e que tem a ver com o tema da manhã, mas tem a ver com o nosso tema de agora. Talvez vocês tenham ouvido falar de Pietro Ubaldi. Ubaldi é um espírito superior que reencarna para escrever diversas obras. Nasceu pertinho de onde nascera Francisco de Assis, cuja melodia, cujo hino vocês cantaram agora há pouco. De tal maneira que na região da Úmbria, em Foligno, na Itália, ele nasce. E ele traz uma série de considerações, e um livro essencial chama-se A Grande Síntese, que talvez vocês tenham ouvido falar. Nas obras de Ubaldi, você vai aprender sobre o que significa o sistema e o antissistema. Nós vivemos no antissistema há muito tempo. Nós, numa outra época, espíritos fatigados pelo erro,
nós já vivíamos no sistema. No sistema não há matéria, ou a matéria é quintessenciada, e a vida é completamente diferente de tudo que nós já ouvimos falar. Hoje pela manhã nós conversávamos sobre as esferas de vida superior na própria humanidade onde nós vivemos. Lembram disso? A ideia de umbral médio, umbral inferior, umbral superior. Mas vimos também a ideia de zonas de treva e zonas abissais, para baixo do umbral inferior. Mas vimos arte, cultura e ciência. Vimos amor fraterno universal e vimos o governo da vida. Mas tudo isto é antissistema. E nós todos, um dia, voltaremos para o sistema para, se possível, nunca mais o deixarmos. E os nossos estudos futuros vão abordar estas coisas. Só para que tenhamos uma ideia, ao menos como uma possibilidade, Pietro Baldi e o apóstolo Pedro são o mesmo Espírito. Para que tenhamos uma ideia do valor que possa ter para nós, examinarmos com carinho uma literatura extraordinária. Ele que veio com toda a simplicidade e humildade, escreveu e se dedicou dias e noites para nos deixar um legado extraordinário de um contexto com conteúdos para nós conhecermos. Mas vamos voltar, porque nós temos muito além da regeneração no futuro. Mas lembrem-se de algo. Hoje pela manhã também falávamos de transição. De mundo de provas e expiações para mundo no sentido do encaminhamento e da alvorada da época da regeneração, que vai nos ocupar muito tempo. E a ideia dessa transição, ela não é uma ideia nova. Eu não sei se vocês estudaram, leram isto em algum lugar. Mas, transição planetária, quem é que nos fala sobre isto pela primeira vez? Não vou oferecer bombons. Eu já não sei se vocês ficam em silêncio, esperando que eu ofereça, que é para vocês, eventualmente sabendo a resposta, não é? Usufruírem do chocolate, que claro, todos vocês apreciam muito. Alguém lembra? De uns tempos para cá, muitas pessoas falam nisso, e é importante. Mas quem começa a nos orientar, a nos trazer subsídios a respeito? Allan Kardec. No livro A Gênese. E aí ele traz claramente, se houver tempo, vamos ver o texto que ele escreve, está no arquivo. A ideia de que este tempo de transição requer que espíritos que sejam contrários à evolução geral da humanidade, contrários a todo o conjunto maravilhoso de propostas de redenção espiritual a partir do Divino Mestre, e que estão vivendo no planeta Terra há milênios sucessivos. Eles eram originários de Sírios, transmigraram para Capela, de Capela foram também degredados e aceitos por Jesus de Nazaré, e vivem aqui. Muitos deles se recuperaram, mas outros tantos se demoram ainda hoje nas zonas inferiores do mundo espiritual e viverão uma substituição. Terão que novamente partirem para rudes degredos reeducativos, a que fazem jus, para que um dia, em algum determinado orbe e na companhia de determinada humanidade, enfim,
eles possam fazer aquilo que teimosamente se recusaram a fazê-lo ao longo de eras sucessivas. Pois bem, ao mesmo tempo, no livro A Gênese, Arago, ou Arago em francês, que fora primeiro-ministro da França, desencarna e já participa com outros espíritos franceses da codificação. E a mensagem de Arago diz que estes espíritos se vão, mas ao mesmo tempo, incontáveis espíritos que já não reencarnam há muito tempo, viverão esse período de regeneração, auxiliando a grande massa dos espíritos intermediários, favorecendo-lhes a recuperação espiritual. E quando nós trabalhamos a ideia da regeneração da humanidade, papel dos espíritas, nós já estamos indo na direção de Kardec e da codificação. E lembrando do livro A Gênese, que faz parte do Pentateuco, claro, e que já nos vai falando do que vamos viver ali adiante. De tal maneira, outra ideia semelhante. Vocês conhecem quem mais no campo da ciência, da filosofia, da religião ou da arte nos falem a respeito de transição e regeneração? Ninguém mais. Isto é conteúdo doutrinário espírita. E o espiritismo não veio como consolador prometido pelo Cristo, neste conjunto maravilhoso das obras de Kardec e de outras obras subsidiárias, a partir de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, por Chico. A ideia, portanto, de que este consolador, o Espiritismo, nos fala desde o início a respeito do que nós iríamos viver, no sentido das grandes tribulações, e ao mesmo tempo viveríamos ainda mais para adiante, no longo processo da regeneração. Então, quando nós nos lembramos de regeneração, esta é uma temática nitidamente espiritista. E o Espiritismo está conosco já há mais de 1,5 séculos, e nós sabemos que em torno de 160 anos, a partir do abril de 1857, nós temos elementos novos para entendermos a vida, para nos situarmos e para implementarmos a nossa própria recuperação espiritual. A ideia de que o Espiritismo é o grande legado da humanidade, uma doutrina de revelação progressiva da verdade. Para quem? Para o planeta como um todo. Para os filhos de Deus vivendo aqui há milênios. Tanto agora no plano físico, como muitos estamos, como no mundo espiritual, quando uma parte, que é mais ou menos o dobro, ali vive há muito tempo também. E vocês sabem que nós como que trocamos de lugar. Ora estamos aqui, viemos de lá, para lá vamos retornar, mais cedo ou mais tarde, num processo de transição, num outro sentido, buscando oportunidades sucessivas de adiantamento espiritual. Nós nos lembrávamos também pela manhã que nesta ideia de revelação progressiva da verdade, nós agora, porque somos espíritas, somos como que privilegiados, mas apenas como se fôssemos, porque em verdade não o somos. O Espiritismo hoje é para aquele grupamento de almas que tem tido esta necessidade maior de um conhecimento mais definido, concreto, palpável,
para que estas coisas nós introduzamos dentro de nós e nós possamos nos recuperar. Mas o Consolador prometido, a sua origem quem é? O Espírito de verdade, que é Jesus. Portanto, ele é para espíritas e não espíritas. Os que ainda não tiveram a oportunidade que muitos tiveram e nós temos agora, tenderão ali adiante. Porque os véus quanto à verdade estão sendo levantados, erguidos, e a verdade vai transparecendo a quem tiver uns olhinhos um pouquinho mais abertos, e eu diria, corações um tanto mais sensíveis a tudo isto, que é um conjunto maravilhoso de ensinamentos que está a nosso benefício. Nós nos lembramos, quando recordamos isto, a responsabilidade que temos. Porque num cenário de 20 bilhões, nós lembramos que há espíritas do lado de cá, e há espíritos espíritas desencarnados e atuantes em prol da humanidade, mas muito especialmente dedicados às questões do progresso das criaturas e da doutrina espírita, para que ela, sendo conhecida, ela possa ensejar um processo mais ágil de nossa recuperação. Reparem, quem são os espíritas? Este grupo de milhares e milhares ao redor do mundo todo, que por razões de suas histórias particulares, suas histórias de vida como espíritos, numa determinada trajetória que é pessoal, chegamos a uma época em que as coisas que tinham na humanidade já não nos eram úteis, ou elas, muito úteis, não foram compreendidas por nós. E nós muitas vezes nos afastamos delas por causa da nossa imperfeição. E eu diria, da nossa insensibilidade, da nossa ignorância, no sentido de conhecer as outras coisas antes do advento da doutrina espírita, para que com estas outras coisas pudéssemos fazer algum adiantamento que agora está sendo mais fácil de nós realizarmos. Mas fácil apenas num sentido, no sentido do conhecimento. Não é verdade? Conhecer o Evangelho de Jesus à luz espírita é tudo. Conhecermos os postulados espíritas, frequentarmos os eventos espíritas na nossa cidade, na nossa região, no centro espírita que nos vem acolhendo, isto é tudo? O que ainda nos falta? Trazermos a doutrina para o altar da consciência e do coração. A doutrina é linda, nós a admiramos desde os primeiros contatos. E isto é um ponto de partida fundamental. Mas ao longo desta vida, talvez para alguns de vocês, de alguma vida prévia, anterior, e nas próximas que virão, nós vamos continuar desejando ser espíritas. Vamos para o mundo espiritual logo ali. E neste mundo espiritual, desejaríamos continuar estudando e nos enfronhando nos estudos da doutrina. Mas isso tudo faz parte do nosso crescimento. Mas a essência é quando nós tivermos o Evangelho do Divino Mestre, à luz do Espiritismo, ou à luz que seja, mas vibrando, dando como que a nota tônica das nossas ideias, dos nossos ideais, do nosso ideário, das nossas escolhas, das nossas atitudes e de tudo aquilo que começa a fazer sentido para nós, que é vivermos uma vida que já não seja a vida de ilusões, como nós sempre vivemos anteriormente.
nós nos lembramos quem são os espíritas. Quem são os espíritas com mediunidade e sem mediunidade ostensiva? Somos todos imperfeitos. Fizemos, e disso esquecemos, uma solicitação, muitas vezes angustiosa e silenciosa, a Deus e a Jesus. Talvez sem consciência, mas que pudéssemos nascer em ambiente espiritista, em especial no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, dos dias difíceis da atualidade, mas com vistas a todo um cenário de reconstrução, que é o cenário da vida futura. Estes milhares e milhares de espíritos reencarnados que solicitaram a oportunidade de renascerem no Brasil, viemos para cá com uma possibilidade, mas ao mesmo tempo um grande compromisso. Conheçamos a doutrina, por nós em parte, para a nossa recuperação definitiva, mesmo que ainda longínqua, mas ao mesmo tempo contribuirmos com o conhecimento espírita, mas mais do que o conhecimento, com a vivência diuturna do Evangelho de Jesus para as coletividades em meio às quais viveríamos uma vez reencarnados no Brasil. Para que vocês não, como que se esqueçam, são bilhões e bilhões de espíritos que querem reencarnar no Brasil há séculos. Desde que o Brasil foi descoberto na altura do ano de 1500. Os pedidos e processos de solicitações nesse sentido são inúmeros e vão chegando àqueles que organizam a reencarnação dos espíritos. E nós nos lembramos, brasileiros somos hoje, nós todos, a não ser uma ou outra exceção. Mas a ideia é de que todos vocês, os espíritas de um modo geral, os cristãos de um modo geral, que vieram a nascer no Brasil, somos egressos de outras pátrias. Claro, da terra. Por que nós queríamos vir para cá? Porque as notícias sobre o Brasil, como que percorreram o imenso cenário da terra. E aonde estávamos, fosse qual fosse a esfera de vida que nos abrigasse naquela altura, escutando as vozes dos céus, mesmo como espíritos distantes deles, nós escutávamos e talvez em prantos solicitávamos a misericórdia de virmos conhecer o Espiritismo, para onde a árvore do Evangelho seria definitivamente plantada a partir da Europa, a partir do solo francês e da dedicação dos franceses na sua hora proeminente, trazendo para nós ensinamentos fundamentais, mas por razões históricas, depois a árvore vindo para cá. E uma árvore a mais frondosa de todas, da história da humanidade, está plantada no Brasil. As adversidades da hora que passa, que vocês conhecem muito bem, de Brasília e do Brasil em geral, é coisa transitória. Que se prende a joio que vive em meio ao trigo, porque foi ele que programou e aceitou, e foi ele que há 2000 anos nos deixou a ideia. É preciso que o joio viva junto ao trigo, para que muito do joio se transforme em trigo. Se nós podemos nos lembrar disso, nós haveremos de agir resignadamente,
aceitando esta realidade, que não é como uma realidade que nós haveríamos de ter solicitado, mas é algo que diz respeito ao processo. Quem somos nós para duvidar das disposições legais, das leis de Deus e de tudo aquilo da organização da evolução terrestre que tem a ver com Jesus e que, de certo modo, acontece também agora entre nós? Muitos de vocês têm afinidade com o Egito antigo, com a Grécia milenar, com povos do norte da África, com países e culturas europeias, asiáticas. Muitos de vocês se recordam em sonhos de vidas anteriores, com características pessoais diferentes das características que temos agora. E por que estamos no Brasil? Porque é a terra da promissão. A Nova Jerusalém é o Brasil. Todas as cidades da Galileia, incluindo o mar, incluindo Cafarnaum, tudo está aqui em meio a dispositivos da árvore, trazida para cá, porque daqui nós vamos cuidar de auxiliar no processo mais amplo e geral da recuperação do planeta. Nós nos lembramos que muitos querem vir e ainda não tiveram a oportunidade. Muitos brasileiros espíritas conheceram o espiritismo nesta pátria e hoje vivem espalhados pelo mundo todo. Por onde eu viajo para levar a sementinha do Evangelho e do conhecimento espírita, que tive a oportunidade de conhecer no Brasil. E encontramos brasileiros queridos, de boa vontade, já como que vinculados às culturas locais e gerando novos centros espíritas ao longo de cada ano e levando o conhecimento espírita em primeiro plano para os brasileiros que vivem nesses lugares ou países, para aqueles outros de língua portuguesa e muitos já realizando as atividades que conhecemos em língua portuguesa nas suas situações e idiomas de origem, no sentido da língua inglesa, do espanhol, do francês e assim por diante. Nós temos visto para 1,5 século uma linda expansão do movimento espírita mundial. Temos dificuldades? Temos, em toda parte. No movimento espírita do Brasil e de quase todos os países no exterior. Mas ao mesmo tempo faz parte da nossa caminhada. Ali adiante nós vamos superar isto tudo. E mais dia menos dia vamos nos ver e vamos nos tratar como irmãos e como amigos para sempre. A ideia de que o papel dos espíritas é um papel especial. Os filhos de vocês, em média, serão espíritas, os netos. E na medida que a população brasileira for crescendo, como já cresce todos os anos, nós vamos ver o quê? Nova gente chegando. De onde eles vêm? De todas as partes do mundo. Somos, e eles serão ali adiante, os espíritos cansados das guerras e das lutas penosíssimas, e ouvindo falar da paz reinante definitivamente na pátria brasileira, todos aspiramos à migração para cá. E todos vocês, como que foram aceitos e fazem parte do contexto de uma primeira comunidade de espíritas.
Se a origem é o Espírito de verdade, se o Espírito de verdade é o Cristo, a população espírita vai crescer rapidamente, já o fez e o fará cada vez mais, no sentido de acolher, de abrigar espíritos de todas as partes do mundo, para viverem como que a grande expectativa de uma semeadura que nunca houve nestas proporções, podendo gerar benefícios, iluminação para a humanidade toda, a partir da terra que tem propriamente o símbolo do martírio do Cristo sobre as frontes de todos nós. A constelação do Cruzeiro do Sul. A ideia, quando vemos esse título, é nos recordarmos das nossas responsabilidades. Nós já não podemos mais nos equivocar como antes. Podemos. Mas o preço será muito alto, porque a hora é grave, a hora é decisiva, a hora é de transição. A regeneração bate às portas da humanidade. Isto nunca aconteceu, porque as fases anteriores nós já vivemos, e tudo que temos pela frente é um futuro que nós haveremos de construir. O que ainda será destruído por uma necessidade evolutiva quanto às instituições humanas perecíveis, também é algo que nós talvez acompanhemos daqui a alguns anos. Talvez na próxima existência. Sobre isto nada sabemos de concreto. Porque em questões de tempo, a espiritualidade não precisa as coisas. 2000 e isto, 2000 e aquilo, é agirmos como que precocemente e trazendo às vezes uma expectativa desnecessária. O futuro é a eternidade para todos. E se nós cumprirmos os desígnios com os quais renascemos, mesmo que modestamente, como claro é o nosso caso, nós vamos avançar e seremos cooperadores do grande processo que já está em curso, mas que num certo sentido ainda se avizinha, porque o principal está por vir e será vivido nas futuras gerações, que somos nós mesmos, retornando em novas vestimentas carnais e retomando o nosso trabalho. Querem ver algo que tem a ver com este tema para cuidarmos um pouco mais? Nós talvez já tenhamos sido espíritas na vida anterior, mas não sabemos, mas sabemos a de hoje. Talvez estejamos no Brasil para fazermos um curso intensivo de doutrina espírita, porque aqueles nossos companheiros que dividiram conosco seculares experiências nos nossos países de origem, não puderam vir conosco. Talvez não possam vir tão cedo. E eles estão lá, numa expectativa amorosa, silenciosa, cheios de esperança de que o espiritismo que nós viemos a conhecer no Brasil e cultivarmos no coração, porque não é o espiritismo da letra, porque a letra, como foi no Evangelho, a letra mata. O espírito é que vivifica. Nós temos que trabalhar em espírito, amadurecermos dentro de nós, trazermos as vivências evangélicas, as lições imorredouras do Divino Mestre Jesus para o coração. E aí serão patrimônio das nossas almas. E aí nós seremos levados e vamos viver
nos outros países da terra, desde crianças, como que mostrando aquilo que aprendemos aqui no coração do mundo, e como se diz Humberto de Campos, na pátria do Evangelho. Então, a ideia de compromisso é também esta: não percamos tempo, não sejamos distraídos, porque o espírita, temos essa ideia, a vida futura é a eternidade, o que eu não fizer agora, farei no amanhã, mas os tempos correm celeremente, e as responsabilidades dos que detêm o conhecimento são graves nesta hora. E vocês vão viver agora no Brasil, mas talvez logo na próxima, vocês serão convidados a retornarem para uma espécie de lar espiritual, onde os espíritos afins de vocês estão esperando a boa nova, segundo a doutrina espírita, para que eles usufruam do que nós nos antecipamos um pouco e já usufruímos agora. Não pensem, do Brasil eu não saio. Eu já ouvi isto. Mas não será assim, senão para todos, um grande contingente dos espíritas renascidos no Brasil, que viveram este aprendizado, trabalharão pela regeneração nos países de onde vieram, para compor as 3 raças tristes da miscigenação biológica e espiritual da pátria brasileira. O poema de Olavo Bilac, referido por Emmanuel no prefácio da obra de Humberto de Campos, as 3 raças tristes. Os nativos, os silvícolas, os verdadeiros brasileiros na origem, aqueles que fizeram o processo de descobrimento e colonização, o povo mais humilde da Europa, o povo mais trabalhador da Europa, em expressões de Emmanuel, na mesma obra, os portugueses e aqueles que vieram como escravos nos navios negreiros e que saíram de Angola, de Guiné, de Gabão e de outros países e foram trazidos para cá. Eles não vieram apenas para viverem aqui a escravidão e o sofrimento e uma espécie de uma dolorosa redenção. Eles aqui permanecem em novas situações reencarnatórias, são espíritos muito preparados e eles agora nos auxiliam, independente de onde estejam, fazendo parte desta conjuntura miscigenatória daquilo que é a raça, a etnia mista da composição da vida nacional brasileira. Os silvícolas, os portugueses e os africanos. Que nós nos consideremos aprendizes de tudo. Falamos às vezes com um certo entusiasmo, em função de uma herança da literatura espírita, destes grandes espíritos que nos vêm mostrando o papel que nós devemos nos desempenhar na contribuição do mundo do futuro, para que o espiritismo chegue aonde ele tem que chegar, mas não apenas pela literatura, mas vivido pelos espíritas de um modo geral, porque a exemplificação é que vem fazendo, sempre fez e continuará fazendo, como que seguidores, adeptos, pessoas interessadas nos 2 planos da vida. Quantos e quantos aspectos de colônias espirituais estudam sobejamente a doutrina espírita?
Quantos trabalhadores espíritas incansáveis, reencarnados, e que se desdobram durante a noite e durante as horas do sono noturno, se vinculam às equipes de espíritos de escola, trabalhando pelas futuras gerações, em processo de educação espiritual, utilizando recursos pedagógicos de alto nível das esferas mais altas da vida, trabalhando numa semeadura para os dias do amanhã, porque estes espíritos que ora aprendem tudo o que é necessário, talvez como vocês tenham feito antes de reencarnarem, são eles agora, e eles estarão nos substituindo logo ali, daqui a uma década, 2 ou 3, e assim sucessivamente. Que nós possamos nos lembrar destes mecanismos, deste entrelaçamento, de uma ideia que é uma ideia de rebanho. Ninguém é melhor do que ninguém, salvo eventuais conquistas de conhecimento e instrução, e de bondade e de amor. No mais, estamos todos como que convidados, eu diria até convocados a um trabalho dia após dia. E não é verdade que nós não nos tínhamos dado conta destas coisas? Quantas vezes cada dia nós repetimos experiências antigas de pouquíssimo proveito no sentido do adiantamento espiritual? E a gente lembra, não é nós nos adiantarmos para sermos felizes de verdade um dia, é porque deste adiantamento virão consequências lindas para todos os demais. E a nossa maior felicidade, ela não é vivida em solidão, ela é vivida em comunidade, ela é vivida em família, num entrelaçamento que vai como que se estendendo e um dia abarcará a terra inteira. Isto será a nossa felicidade. Quando nós olharmos para trás e verificarmos que valeu a pena o estudo e a prática e a dedicação de muitas horas nas mais diversas atividades que têm a ver com o movimento espírita no mundo. Hoje o Brasil, amanhã a nação de mais afinidade que vocês possam ter também nos vossos corações. Nós nos lembramos que este é um processo longo, mas se nós nos distanciamos, nós olhamos isso de cima e nós podemos ver quantos e quantos espíritos superiores se debruçam sobre a nossa realidade, ainda de espíritos, como que fatigados pelo erro, pelas transgressões às leis divinas, mas a ideia de que é tão linda a aproximação deles e os benefícios com a doutrina espírita que nós todos já temos acesso, que nós temos muito que agradecer. E nós nos lembramos de novo dele, o divino amigo, quando ele dizia: há muito a quem foi dado, muito será pedido. Doutrina espírita é muito, se nós compararmos com o que havia antes e com o que há agora em todos os outros aspectos da vida humana. Ainda assim, virão tempos de lutas, de desafios, de dificuldades, de testemunhos, porque o avanço de cada espírito requer testemunhos, no sentido de termos realmente alcançado um passinho ou um pequeno degrau mais adiante.
quando Jesus dizia aos queridos espíritos dos apóstolos, os 12, os 72 discípulos e aos 500 da Galileia, ele dizia: sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando ele dizia aos apóstolos, todos eles eram espíritos superiores, que não tinham nem ideia, eles na época, de que vidas e que missões eles já tinham tido antes. Porque renascendo, a nossa memória antiga se vai. Mas quando ele diz, reunindo num episódio lindíssimo da literatura e da vida real de há 2000 anos, em torno do Divino Mestre, ele falando a uma multidão que tinha uma saudade das preleções de Jesus, das curas extraordinárias que ele como que executara a bem da multidão. A multidão como que sentindo a presença espiritual de Jesus, após ele ter vivido o drama do Calvário, esses 500 da Galileia se reúnem. E era tão grande o sentimento de saudade e de amor pelas recordações do que Jesus fizera, que Jesus se materializa, reaparece, como reaparecera a Maria de Magdala e às outras mulheres antes, como aparecera aos apóstolos depois, na segunda oportunidade a Tomé também. E depois ele vem oferecer àquela multidão, que é um conjunto de espíritos, que naquela altura eram desvalidos, paralíticos, cegos, surdos mudos, lunáticos, trazidos pela espiritualidade para reencontrarem com Jesus. E Jesus conversa com eles e diz a eles: vocês erguerão a terra. Ninguém naquela altura tinha condições de entender Jesus, porque eles também eram simples e humildes, e não podiam ter o entendimento quanto à vida futura. Mas todos os grandes espíritos daquela esfera de arte, cultura, ciência, amor fraterno universal e de governo, essas esferas são compostas dos 500 da Galileia. Muitos de vocês conhecem pessoas que se notabilizaram em todos os ramos do conhecimento, foram expressivos nas suas dedicações, e eles são o sal da terra e a luz do mundo. Numa condição muito relativa, os espíritas também, de um modo geral, porque sal da terra e luz para o mundo é doutrina espírita. Não apenas divulgada nas palestras públicas, das reuniões público-doutrinárias dos centros espíritas ao redor da terra, mas divulgadas pela maneira do espírita se comportar, agir, utilizar o seu livre-arbítrio, viver as suas experiências pessoais, mas estando no mundo, sem serem do mundo, neste sentido, os pés fincados na terra empoeirada das estradas do planeta, mas os corações e o olhar diante das estrelas, esculpidas no firmamento,
para acima e para além do nosso olhar e das nossas frontes, mas sem o sabermos, nos inspirando no sentido do caminho reto que devemos palmilhar para participarmos da vida de todos, construtores do destino pessoal e do destino da maioria. Sigamos adiante, meus amigos. De novo, os slides ficaram para trás. Não sei bem o que tem acontecido, mas a ideia é de que algumas questões não vamos examinar hoje, porque estão ali. Mas um dia nós nos reunimos de novo. Quem sabe hoje à noite, no mundo espiritual. Orem pelo Brasil, orem pelos espíritas, orem pelos governantes e pelas expressões de poder transitórios, claro, mas que estão aí diante de tantos desafios mais sérios. E quem sabe, o anjo Ismael, que a tudo observa para as questões do povo brasileiro, quem sabe nos admitirá a um trabalho simples, a uma dedicação inexpressiva, de caráter secundário, no mundo espiritual, nas muitas horas do repouso físico. Muito obrigado. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.